Então tá, pessoal. Primeiramente, acho que boa noite a todos. Muito obrigado aí pela disposição de tempo de todos vocês de estarem aqui nessa noite de quinta. Então, a equipe aqui nossa toda do Mais Pra Ti agradece, né, vocês todos estarem presentes hoje. E a ideia hoje aqui é a gente dar uma recapitulada, então, de como foi esses primeiros dias aí dentro dos módulos, das trilhas, dar uma passada nos conteúdos que vocês viram, poder conversar um pouco, tirar algumas dúvidas. Então, a nossa ideia aqui é realmente poder dar uma recapitulada e estar um pouco mais próximo aí de vocês. Então, aproveitem o momento, né, tirar as dúvidas, ajudar vocês da melhor maneira possível, tá, pessoal? Eu vou começar a compartilhar minha tela, se puderem só confirmar quando estiverem vendo. Eu vejo. Tá Aí, aparecendo já? rolou. Sim. Beleza. Então tá, galera, vou botar o modo apresentação aqui e vamos iniciar. Todo mundo vendo bem aí? Então tá, galerinha, vamos lá. Mentoria, então, nossa semana 2, né? Semana passada nós tivemos o início, a abertura das nossas turmas. E essa semana 2, o nosso objetivo, então, é o conteúdo aqui, a revisão da trilha explorar e falar um pouquinho do próximo passo ali, que é a introdução a projetos de TI, que vocês vão passar agora nos próximos momentos, tá? Vou falar um pouquinho de mim também agora. Meu nome é Vinícius Sanfelice, eu trabalho na Elegra, trabalho hoje como líder de área dentro da Elegra. Tenho um background de desenvolvimento de software aí de quase 9 anos, então trabalhei com desenvolvimento de todas as formas que vocês imaginarem, que vocês vão conhecer ali, back-end, front-end, as diversas tecnologias que vocês vão estar se inserindo agora. Eu trabalhei, então trabalhei em diversos projetos também, acabei passando por diversos clientes, empresas, segmentos. E assim, da minha trajetória, é uma área que eu gosto muito, é uma área que desde pequeno eu tenho interesse, eu sempre gostei, eu sempre fui, como a gente diz, né, metido a trabalhar com as coisas de computador desde pequeno, então isso foi me incentivando. E naturalmente, com o caminhar da carreira, eu fui me interessando muito mais pela questão do desenvolvimento de software, em transformar as coisas, né, fazer as coisas acontecerem com código. E isso foi me brilhando muito o olho na carreira. Então, aqueles primeiros momentos onde a gente está ali no programa de estágio e aí aprende muito conteúdo, começa a fazer os primeiros programas acontecerem. Então, é bem legal, assim, é bem desafiador, cada dia um desafio novo, a tecnologia evolui cada dia que passa, então, né, tudo isso aí é um aprendizado diário. E venho trabalhando já, então, há 10 anos, mais ou menos, na área, já tenho aí um bom tempo em alguns projetos, e, enfim, fiquem bem à vontade para me adicionar no LinkedIn depois, se quiserem trocar uma ideia, né, à disposição para a gente conversar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sobre o cronograma dessa noite de hoje aqui, vamos falar da trilha, então, repassar um pouquinho os módulos, tirar as dúvidas e falar dos próximos passos, maneira bem prática para a gente trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, expectativa de progressão da trilha explorar, então, muitos de vocês, né, devem ter concluído ou estão, talvez, concluindo. A gente tinha uma expectativa de 20 horas semanais, né? Semana 1 passando um pouco de história da computação, passando por conceitos base e depois o final ali o bloco de conteúdos extras. Ainda não entram alguns exercícios práticos que vocês verão no futuro, mas dentro dos módulos da Fundação Bradesco já existem alguns desafios ali para vocês irem praticando e reforçando os conteúdos. Gente, se eu estiver falando rápido e vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade aí de abrir o fone e chamarem, tá bom? Primeiro ponto, acho que é importante só reforçar, se algum de vocês, por um acaso, teve algum problema no cadastro da Fundação Bradesco ou na nossa plataforma, né? É bem importante que vocês levantem para nós, às vezes deu um probleminha, acabou não comunicando, ficou travado por alguma coisa de usuário, enfim, sempre nos avisem, tá? É extremamente importante, então é só um lembrete inicial aqui, para que todos vocês
né, não fiquem travados por nenhum motivo, por nenhum momento. Então, só queria repassar isso. Depois vocês podem mandar no chat ali algum problema que tiveram para a gente anotar, podem mandar pela plataforma mesmo, tá? Fiquem bem à vontade. Então tá, galera. Módulo 1. Vamos dar uma repassada aqui. História dos computadores. A gente tem ali um vídeo bem bacana, tem um material bem bacana. E o porquê desse módulo, né, gente? Acho que é importante a gente reforçar isso. A importância disso aqui tudo claro, a gente vê aqueles vídeos e fala os computadores antigos que pesavam 7 toneladas numa sala, ocupavam o andar inteiro de um prédio e faziam muito pouco da capacidade que a gente vê hoje um telefone fazendo, né? Mas por que é importante? É importante vocês entenderem essa questão da evolução que vem acontecendo, né? Como é que era antigamente e como é que se chegou aonde a gente tem hoje, como eu falei, um telefone na mão que tem a mesma capacidade, né, de um computador atual e assim vai, né? Então, esse primeiro módulo é extremamente importante para vocês conhecerem a origem, a história, não entrarem simplesmente no que existe hoje. É importante saber de onde veio, né, um pouquinho da base. Então, isso é bem importante. Quais são os pontos que são destacados nesse momento, né? Como eu falei, evolução física e tecnológica. Então, como vocês viram nos vídeos, ocupava uma sala, hoje ocupa o tamanho na palma da mão. A tecnologia mudou muito. Antigamente era tudo mais físico, hoje em dia tem bastante coisa que nem existe e a gente usa. Está tudo na nuvem, está tudo distribuído, então muita coisa evoluiu. Ponto importante que é uma palavra e coisas que vocês vão ver na jornada de vocês. Capacidade de processamento maior, isso tem sido cada vez mais exigido no mercado e na tecnologia, de certa forma. A gente quer as coisas tudo mais rápido, a gente quer acessar mais rápido, respostas mais rápidas. Os componentes ficaram mais baratos, então, num dos vídeos fala que o primeiro computador custava mais de 1 milhão. Hoje a gente consegue comprar um computador por um valor bem acessível e produzir com ele, então isso é extremamente importante. A redução do tamanho dos computadores é outro ponto, como eu falei, dos telefones, enfim, os tablets. E o consumo de energia menor, né? Cada vez mais a gente tem os dispositivos móveis aí que vão nos mostrando que a gente dá uma carga durante o dia, já conseguimos ter quase o dia inteiro de disponibilidade. E também, agora falando de história, é o futuro, né? O que é o futuro da computação? O que a gente está vendo, né? Inteligência artificial, robôs. Se fala muita coisa, né? A gente falava antigamente que em 2020 a gente estaria vendo carro voador e muita coisa assim, mas hoje a gente tem coisas que já são bem evoluídas no mundo da tecnologia, como a própria inteligência artificial respondendo coisas automáticas. A gente tem os robôs aí que estão trabalhando, né, no lugar de algumas pessoas que já estão fazendo, mas ainda assim as pessoas têm que construir esses robôs e operar eles, né? Então é extremamente importante. E o futuro da computação, ele está mudando. É difícil a gente prever os 5 anos da computação. É bem complicado a gente dizer que daqui 5 anos vai ser alguma coisa, porque daqui 6 meses podem descobrir alguma coisa nova e mudar completamente, mas a base ela se mantém muito forte, muito sólida. Então, né, a questão da computação de base, isso vem há anos e ainda existe. Beleza. Segundo módulo, depois vocês viram ali um pouquinho de hardware e software, né? Por que é importante hardware e software? Muito termo técnico, a gente sabe, é bastante palavra nova para muitas pessoas, mas por que é importante? É importante para a gente começar a ter a base do que no futuro será o desenvolvimento de software. A gente desenvolve software, e ele é executado em hardwares. Então, é bom a gente entender as diferenças, é bom vocês passarem por esse conteúdo de base para ter realmente uma base sólida para pesquisas, para buscas, para entendimento, para reforço, para quando forem ler um texto, um artigo, não seja nada muito desconhecido, que vocês entendam os contextos maiores, né? Então, bem importante, o que eu falo ali? Smartphones, notebooks, tablets, né? O que é tudo isso? Tá? Integração entre hardware, parte física, e software, parte lógica. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Hardware é o que todos vocês estão usando agora, o dispositivo que está conectando, né? Seja o telefone que vocês estão usando, seja um computador de mesa, seja um notebook, um tablet, enfim. Isso é o hardware que vocês têm disponível.
E esse programinha que vocês acessaram aí, o Zoom, é o software. Então, basicamente, no mundo do desenvolvimento de software, existem desenvolvedores que também mexem em hardware, também existe essa parte, mas é para vocês entenderem essa conexão. O programa roda num aparelho que tem um hardware específico. Então, quanto mais a gente construir os programas e os softwares atualmente, né, para serem otimizados nesses hardwares, tudo isso é extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, tá? Então, um exemplo, hardware, mouse, teclado, componentes internos. Então, abrir um computador, tudo aquilo que vocês veem dentro dele, hardware. Dentro do telefone, dentro do tablet. Tudo isso é hardware, parte física, né? Que a gente consegue, de fato, tocar ali e materializar. E software, aplicativo, Facebook, Instagram, qualquer aplicativo, aplicativo do Google, YouTube. É isso, é o software que foi construído para executar dentro de um hardware. Então, é bem importante ter essa diferença para discussões futuras, para artigos, para ter essa base forte, né? E aí tem dispositivos de entrada e saída também, que aí são todos esses periféricos que a gente usa hoje, mouse, teclado, impressora, caixas de som, tudo isso é extremamente importante também para a gente entender o que a gente vai usar. Hoje a gente tem desenvolvimento de software para dispositivos como uma Alexa, que é um dispositivo de voz da Amazon. Então, esses dispositivos de saída também envolvem hoje desenvolvimento de software e é importante esses conceitos nesse momento. Então, falando um pouco de software, como eu falei, são os programas, os sistemas operacionais, aplicativos, existem vários exemplos. E hardware, tudo que envolve parte física, como eu falei, desde cabos, placas, fontes, cooler, tudo que fazem as máquinas ligarem aí, que vocês veem, é tudo hardware, né? Então, falamos um pouco ali nos vídeos e no material também dos tipos de computadores, como eu já falei, desde o antigo até o que tem hoje. Armazenamento, essa é uma palavra extremamente importante. Hoje, a gente, quando fala em desenvolvimento de software, especificamente tecnologia, a gente não quer ocupar muito espaço. Então, a gente quer estar sempre otimizando. Então, a gente vai construir um programa no futuro. A gente quer que ele ocupe o menor espaço em disco possível. Então, é aquela estrutura de pastas que a gente tem, né, no computador aí. A gente quer ocupar o menor volume possível, mais otimizado, com uma execução rápida de processamento. Então, armazenamento é muito importante. Armazenamento em nuvem. Então, hoje é um assunto que está extremamente em alta aí, vocês vão ver. Existem vários providers de cloud hoje no mundo. E o que é importante do armazenamento em nuvem, né? Para a gente levar de lição aqui. É que hoje nem tudo está no nosso computador. Nem tudo vai estar guardado no nosso computador. Ah, e se meu computador estragar? Ah, e se meu computador queimar? E se eu quebrar ele sem querer? As coisas na nuvem nos protegem disso. As coisas na nuvem garantem que a gente possa trabalhar tranquilo, sabendo que não vai perder um trabalho feito, não vai perder um projeto que a gente tem que entregar no dia seguinte, né? Então, armazenamento em nuvem, ele é hoje, acho que ninguém consegue mais viver sem. Todo mundo aqui tem coisas na nuvem de forma direta ou indireta. E segurança da informação, pessoal. Outro ponto que é extremamente chave. Agora a gente tem a Lei Geral, né, de Dados entrando aí, então proteger, vamos construir uma aplicação, a gente tem que proteger os dados, as senhas, tem que ser tudo seguro. Vocês conseguem ver aí aquele negócio de vai digitar uma senha, pedem uma senha forte. Então, por quê? Para evitar ao máximo, né, algum problema, ter proteção. Mas, falando de desenvolvimento, quando a gente desenvolve uma aplicação, quando a gente está no lado de quem está fazendo e não usando também, a gente tem que se preocupar com isso. Hoje é extremamente importante a gente manter os dados seguros, manter as informações confidenciais das pessoas protegidas, né? As pessoas estão confiando essa informação a gente. Então, quando a gente desenvolve, a gente tem que sempre pensar nisso. Ainda são pessoas do outro lado, os usuários, e ninguém quer ter os seus dados ali invadidos ou perdidos, né? Então, ou até vazados, como acontece em alguns momentos. Então, segurança é uma coisa extremamente importante na parte de software hoje, pessoal. Até aqui, tudo bem, pessoal? Tá claro? Tá tudo tranquilo? Beleza. Então tá, aqui algumas imagens de exemplo, né? Hardware e software. Então, a foto da esquerda vocês podem ver um pouquinho de tudo ali. Tem máquina, tem Windows, tem pendrive, HD, telefone, impressora, né? Tem um pouquinho de tudo, então tá misturado.
E a parte da direita, então, um pouquinho mais de software, né? Tudo que vocês têm aí instalado nos telefones, nos dispositivos. É o Gmail, é o Google, é a nuvem, é o Spotify, aplicativo de música, é o Android no telefone, é os telefones da Apple. Então, tudo isso é software, né? E vocês podem ver na imagem da direita. Então tá, passando por isso, depois a gente tem um módulo dos sistemas operacionais, que vão, né, numa sequência com relação a software e hardware. Então a gente vai falando ali sistemas operacionais, falamos dos sistemas que rodam nesses aparelhos. Hoje em dia, notebooks, smartphones, os computadores, tablets, todos eles possuem um sistema operacional, né? Então a gente tem até hoje dispositivos para casas inteligentes que também possuem sistemas operacionais. Então é extremamente importante entender o conceito, prestar bem atenção para no futuro, até porque a gente às vezes vai desenvolver para algum sistema operacional específico. Então, eu vou fazer um aplicativo para um telefone, vou fazer um aplicativo para rodar num computador. Então, é bem importante a gente ter essa visão. Então, conhecer os sistemas operacionais é de extrema importância para o desenvolvimento de software. Esse ponto é chave, como eu falei, a gente tem que saber para o que é nosso objetivo e até saber em qual nós vamos trabalhar pela compatibilidade, como está no terceiro item, algumas ferramentas são instaladas de alguma forma, outras não. Então, é extremamente importante a gente entender um pouco sobre sistemas operacionais para ter o conceito para o resto da carreira. É importante porque vai ter um computador, talvez vai ter que trocar. Hoje a gente tem Windows, depois vai trocar para outra base. Então, isso é bem importante. Num dos vídeos ali a gente aborda vários assuntos, né, sistemas operacionais. Então, é bem técnico, mas essas palavrinhas aqui, essa sopa de letrinhas, acaba se tornando muito importante lá na frente quando todo mundo estiver desenvolvendo. Por quê? Vamos falar ali de processos e threads, por exemplo. Hoje a gente desenvolve aplicações e isso é chave. A gente não pode fazer uma aplicação pesada que ocupe muito processo e seja demorada, lenta. Então, até no desenvolvimento, a gente já olha para isso, né? Cada vez mais a gente tem se preocupado com esses detalhes que geram um ganho muito grande quando a gente se preocupa com isso desde o início de um projeto. Então, é bem importante. Tipos de sistemas, como a gente já falou, multitarefa e multiprogramação. O que é a questão do multitarefa, né? É poder abrir o telefone ou o computador e usar dois programas ao mesmo tempo. Mas lá por baixo dos panos, o que foi desenvolvido é que as coisas possam trabalhar em conjunto. Uma vai para o plano de fundo e a outra assume a frente. Então, quando tu abre duas telas ali, duas janelas, a que estiver na frente está assumindo hoje, né, a responsabilidade, mas a outra não foi desligada, ela está lá no fundo. Então, isso existe no desenvolvimento, a gente tem que fazer as coisas multitarefa para processar mais rápido, para poder fazer as coisas acontecerem de uma forma otimizada. Famílias de sistema operacional, como a gente já falou, então tem Unix, Windows e mais muitas. Interfaces, né, ali CLI, GUI, como se fala, ou GUI, e terminais, isso vocês vão usar bastante no desenvolvimento, seja para back-end, para front-end, ou qual for a tecnologia. Esses termos vão estar presentes na vida de todos vocês que vão trabalhar com desenvolvimento. Então, quando olharem lá para frente, CLI, já ouvi falar. Então, é importante ter essa base reforçada agora. Sistemas de arquivos também, bem importante, quando a gente constrói aplicações vai passar por isso, é importante também reforçar esse item. Segurança, como já falamos ali em cima, a questão de segurança de informação, também tem a segurança de aplicação. Temos que entender o que pode causar um problema, um site invadido ou um programa que tem inconsistência e possa ser invadido por algum vírus ou hacker. Então, segurança é extremamente importante para a gente saber utilizar. Hoje a gente tem muito recurso na internet, então é extremamente importante a gente saber utilizar esses recursos para nos proteger dos ataques que a gente vê aí sofrendo a dados, a informação. Então, isso é um outro aspecto muito interessante. Os conceitos de aplicativo, utilitário e serviços, então, o que é cada um dentro de um sistema operacional, né? Aplicativos são as coisas que a gente instala, utilitários são as ferramentas que nos ajudam a gerenciar a máquina, o computador, enfim, e serviços são ferramentas que a gente usa para nos ajudar também a manutenção e gerenciamento. Então, ferramentas de gerenciamento, então existem várias para nos ajudar, para medir desde temperatura de um computador até volume, uso, tudo isso existe hoje, então é bem importante a gente conhecer. E também um pouco de virtualização em máquinas virtuais. Isso é um conceito que existe há bastante tempo, mas é importante conhecer porque
muitas pessoas trabalham em máquinas virtuais, que nada mais, nada menos é do que uma máquina simulada. Então, tu pode estar num computador que usa um sistema operacional e abrir uma máquina virtual com outro sistema operacional dentro do mesmo computador para poder trabalhar em algum produto específico, em algum projeto que exija alguma máquina diferente. Então, isso existe, não é há um bom tempo já, não é uma prática ruim, mas às vezes se utiliza, então é bem importante conhecer e saber como funciona, pelo menos para depois ir buscar um pouco mais e não ser surpresa quando aparecer, né? E aqui um pouquinho, até trouxe na esquerda aqui uns dados um pouco mais estatísticos de 2017, que foi um dos mais recentes que eu achei em imagem aqui. Mas vocês podem ver a questão Europa-Brasil ali, ó. O gráfico da direita ali mostra que 96,42% das pessoas são usuários de Windows no Brasil. E o restinho ali está distribuído em alguns outros, né? Se vocês forem olhar, na Europa esse número já muda um pouquinho, a gente tem uma diferença grande, mas quem predomina ainda é o Windows. E abaixo a questão do dispositivo móvel, né? Android dominando nos dois cenários também. Então, muito mais aparelhos, muito mais marcas, tudo isso influencia. Então, lá na Europa, o iOS ali ocupa 42% e o Android 57%. Já no Brasil é quase 80% Android. Então, é importante a gente entender, quando for desenvolver uma aplicação no futuro, os meus usuários são para qual aplicação? É uma plataforma que vai ser rodada dentro do Windows ou vai ser rodada dentro de outro sistema? Vai ser rodada dentro do Android, do iPhone, do iOS ou dos dois? Então, é bem importante a gente entender o nosso público, entender o que está sendo usado no mercado. E ali na direita, imagens que vão ser referência para vocês aí, a maçã da Apple, né, o pinguinzinho, o Android, né, o Windows ali também. Então, imagens que vocês vão acabar cruzando aí e vão ser imagens cada vez mais familiares para todos vocês. Licença. Claro? Oi, boa noite, eu sou a Gabriela. Eu Boa queria noite. te fazer uma pergunta. Voltando um pouquinho, eu não queria te interromper, mas voltando um pouquinho, eu fiquei Qual com uma slide? dúvida sobre kernel. Tá. Eu fiquei com uma dúvida que quando a gente foi fazer o curso, fala sobre ele e tudo mais, e daí eu fui procurar no meu computador e eu tenho o Windows 10. E eu não consegui achar no meu gerenciador de tarefas, daí eu fiquei meio com dúvida nisso, de como que funciona, se ele é diferente. Claro, o kernel das aplicações é, como se chama, a tradução é cerne, né? É a base central, como eles falam lá. Então, tu consegue ter as informações, né? Tu pode acessar ali o gerenciador de dispositivos do computador. O teu computador deve ser o Windows, acredito ou não? Sim. Tá, então tu consegue acessar o gerenciador de dispositivos lá no menu e consegue ter acesso a ele. Tu consegue instalar até programas terceiros que te dão detalhes disso, né? Não é uma coisa, no próprio Windows não é uma coisa tão intuitiva de tu achar essas informações assim a dois cliques. Então, existem programas que tu consegue ver bem o que era na tua CPU, todos esses detalhes, tá? Então, tu consegue acessar, até tem um programa chamado CPU-Z, se não me engano, que tu consegue ver detalhado tudo o que está acontecendo no computador, qual é a base, qual é o núcleo, quanta voltagem ele está usando, né? Então, tu consegue ter ferramentas que te ajudam, mas no Windows também tem algumas. A gente pode depois, eu posso mandar um link depois para todos para ajudar com isso. Tá bom, então. Obrigada. Era só essa dúvida mesmo. Tá, não, tranquilo, tranquilo. Podem pedir para as dúvidas aí, pessoal. Vão chamando. Então tá. Sistemas operacionais aqui já falamos um pouquinho, então importância é saber, a gente vai desenvolver sistemas no futuro, né, pensando e com alguns objetivos, para rodar numa aplicação desse modo, nesse sistema. Então isso a gente vai acabar sempre se preocupando. Então é importante essa base inicial também para que todos vocês estejam, né, conhecendo quais as diversas aplicações. Existem mais, naturalmente, sistemas operacionais, existem vários, mas aqui são os principais. Depois, nas referências lá, existem outros que vocês podem acabar pesquisando, encontrando e também tendo mais curiosidade até de mexer eventualmente. E módulo 3, então, aí o último módulo dessa primeira trilha explorar, né? O que esse módulo passa, né? Ele passa um pouco
digamos assim, é menos conteúdo técnico, talvez, mas é um conteúdo extremamente importante, porque dicas para aprender programação. O vídeo fala bastante, né? Respeitar o tempo do aprendizado, nem todo mundo vai ter a mesma velocidade, nem todo mundo vai entender da mesma forma, então respeitar o seu tempo de aprendizado nesse momento, ele é muito importante. É saber que num dia talvez não conseguiu fazer o código que queria, mas no dia seguinte volta e vai lá e termina. Se adaptar a mudanças e aos desafios novos, então as coisas estão mudando, como eu falei lá no começo, tecnologias surgem a cada dia, frameworks, linguagens, tudo isso vem surgindo, então ser adaptável à mudança é uma característica bem importante, né? Tá apto a entender que algumas coisas vão mudar, a gente vai ter que se atualizar, versões, programas, tudo isso, né? Então, um próprio exemplo é as ferramentas. Antigamente se usava muito o MSN para comunicação no computador, hoje não se usa mais. Então, hoje mal se usa algum programa no seu WhatsApp para comunicação. Então, as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar dentro do contexto de desenvolvimento de software. É assim. Então, é uma dica importante. Definir a estratégia de aprendizado. Isso é muito importante. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, é extremamente importante que a gente possa encontrar a nossa forma de aprender, o nosso melhor jeito, seja usando um caderno para anotar, seja vendo mais vídeos, seja fazendo cursos, mas é importante que cada um entenda como aprende melhor e bote em prática dessa forma e que também possa experimentar outras. Possa tentar, não estou muito familiarizado a ver vídeo, veja um, dois, e aí, comecei a gostar, bacana, está me ajudando. Então, isso faz parte da adaptação também, desde de aprendizado a estudos. Treine seu cérebro para os conteúdos, né? Então, é uma coisa que ele comenta lá no material, que é importante tu ler bastante sobre o assunto, a tua cabeça começa a ficar com aquilo. Então, quer ler sobre um conteúdo relacionado à tecnologia, lê. Em algum momento, isso vai acabar entrando um pouco mais na tua cabeça. Tu vai ler um artigo, vai entender um pouco mais, tu vai ler um texto, vai ver uma notícia, vai estar muito mais enraizado o conhecimento. Então, ir treinando é importante, botar lembretes, né? Não quer esquecer alguma coisa, bota um lembrete, lê de novo, reforça a leitura, né? Quem gosta de ler livro, marcar livro, depois repassar as marcações. Tudo isso são técnicas que vão ajudando vocês a estarem cada vez mais fortes, né? Seja independente de linguagem e qual for a área de estudo, né? Que for dentro da tecnologia. E o último ponto, que é um dos pontos-chave, é teoria com a prática, né? Não adianta a gente simplesmente ler muita coisa, mas o mundo do desenvolvimento de software ele exige bastante prática. A gente tem que botar a mão na massa. Então, é bem importante a gente ter a teoria, porque quando a gente vai discutir um problema com alguém, alguma solução, quando a gente tem a teoria forte, a gente reforça os nossos argumentos numa conversa. Então, é bem importante. Vai entrar numa discussão e vai dizer, a gente vai fazer dessa forma. Por quê? O porquê tem que estar, a base tem que existir. Nem sempre a gente vai saber todos os porquês, mas é uma prática. A gente vai aprendendo, vai evoluindo e vai estudando. Então, isso ainda não aprendi. Então, legal, vou aprender para poder, no futuro, defender. Ou até nem para defender, mas para poder dizer que não. Eu acho que não é a melhor forma de fazer, porque eu venho estudando, eu venho fazendo, né, testes, venho botando em prática e vi que não é tão bom quanto a gente imagina. Então, a teoria e a prática elas vão andar juntas a partir de agora, porque no mundo da tecnologia, a prática é o que tangibiliza o que a gente está fazendo. Então, é fazer o primeiro sistema, botar ele no ar e ver acontecendo e ver, não, é verdade, dá para fazer. Então, eu, quando fiz faculdade lá atrás, iniciei, primeira vez que eu escrevi uma linha de código, executei um programa, tu sabe, é uma sensação muito legal. Então, teoria com prática é chave nesse momento. Segundo, ali a questão de dimensão do tempo, né? Ele fala bastante disso. Que momento? Porque dimensão do tempo não é... Cada um vai ter o seu tempo, como a gente falou ali antes, né? Então, o mundo está mudando, as tecnologias mudam, então o que a gente sabe hoje de programação daqui a 5 anos pode ser diferente, os sistemas de telefone que a gente tem hoje podem mudar também, muita coisa pode ser descontinuada, muita coisa pode surgir, então a variável tempo ela é relativa nesse momento. Tudo depende aí das mudanças, mas também do esforço que a gente emprega, do quanto a gente vai fazer a mais. Legal, dedicar tantas horas para estudar. Pô, bacana.
vou dedicar um pouco mais porque eu estou querendo mais. Então, o tempo, ele é variável. Para quem está começando, pô, quanto mais, melhor. Tu vai estar aprendendo muita coisa, vai estar absorvendo muito conteúdo, mas, de novo, absorvendo e botando em prática, as coisas começam a mostrar resultado. Então, isso é extremamente importante. Não fique preso a uma tecnologia, né? Tecnologia, ela é meio e não é um fim. O que a gente fala isso? As linguagens de programação e as ferramentas, elas podem mudar do dia para a noite, né? O importante é a gente ter os conceitos. Então, por que é tão importante vocês passarem por uma série de conteúdos que vão reforçar a base conceitual de vocês? Porque independente do que for o desenvolvimento ou a linguagem, vocês vão conhecer como faz, vocês vão saber as melhores formas de fazer, o que são boas práticas, quais são as formas que dão certo, as que deram errado. Então, assim, se mudar, vou dar um exemplo aqui, se a partir de amanhã o sistema operacional do iPhone não existir mais, tem que se adaptar. Então, a tecnologia, ela vai mudar, a gente não vai mais desenvolver aplicativo para esse sistema, a gente vai ter que mudar. Então, não se prendam, tentem não se prender à tecnologia, tentem aprender bem conceitos, todas as estruturas, boas práticas, o que as pessoas fazem de certo, o que as pessoas já fizeram, tentaram, deu errado e tiraram de lição para fazer melhor. Então, esse é um ponto extremamente importante. Planejar os próximos passos, mas não se preocupe tanto com o tempo. Outra coisa importante é ter um roadmap, é saber aonde quer chegar, saber, eu quero ser isso, eu quero buscar esse desafio na minha vida e na minha carreira. E o tempo, de novo, ele é variável, pessoas atingem objetivos em X tempo, pessoas atingem em Y, então cada um tem o seu tempo, tudo depende de esforço, prática, são vários fatores, né? Então, estar planejado é muito importante. Não se compare com os outros, muito importante, cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua aprendizagem, cada um tem o seu tempo disponível, então nem todas as pessoas têm a mesma facilidade, o mesmo tempo. Então não evitem se comparar. Uma pessoa sabe um pouco mais que eu, sabe um pouco menos. Cada um tem a sua forma e todos vão encontrar a sua forma de atingir os resultados. Então é uma coisa bem importante a gente se preocupar como está o nosso desenvolvimento, ajudar as pessoas ao nosso lado também é extremamente importante. Então não comparem. É uma dica ali que o vídeo dá e também é importante. Não desista, é um mundo diferente, o mundo da programação, o mundo da TI, o mundo da tecnologia, é bastante nome, terminologia, mas como tudo, quanto mais a gente está inserido, mais a gente pratica, mais a gente está convivendo, mais vai ficando fácil, mais a gente repete as coisas e elas vão entrando na nossa cabeça, vão fazendo parte do nosso dia a dia. Então, não desistam, é uma jornada muito legal, é uma jornada de coisas que vão se concretizando, os temas vão sendo entregues, as atividades vão sendo entregues, projetos vão ser entregues, vocês vão construir aplicações, tudo isso e cada vez mais vai dando motivação. Então, é uma dica, não desistam, aproveitem, né? E busquem sempre material extra. A internet está cheia. Então, a gente, claro, tem uma série de materiais, mas sejam curiosos, busquem material, leiam livros, artigos, vejam quais são os textos que as pessoas estão lendo. Existem várias plataformas online que têm pessoas do mercado escrevendo soluções, escrevendo problemas que elas passam. Então, aproveitem, busquem esse conhecimento extra, né? Vai ajudar todos vocês vão aprender cada vez mais, vão entendendo quais são as palavras, termos que vocês vão ter que buscar. Não sei o que é isso. Pesquisar, tem bastante fonte, referência. Então, a gente vem de uma era onde as coisas estão tudo online agora. Então, existem livros que são extremamente importantes da gente ter no mundo do desenvolvimento, especialmente, mas muita coisa está online. Então, aproveitem, busquem, está tudo disponível à nossa mão, então é muito mais fácil da gente ter esse material. E a última parte do módulo 13, então, a questão do futuro do emprego, né? O que se fala desse mundo aí do desenvolvimento de software, da tecnologia, né? Automação de trabalho, por exemplo, inteligência artificial, que a gente já falou lá no começo, são coisas que são uma realidade já. Mas, por baixo dos panos, as casas automatizadas, os robôs que dão as respostas automáticas, tudo isso faz parte de desenvolvimento. Existem pessoas que estão pensando nisso, desenvolvendo isso,
desenvolvendo as ferramentas de automação e de inteligência artificial. Então, o desenvolvimento de software está basicamente em tudo hoje. Tá? Reconhecimento de fala. Então, coisas que a gente vai ter dispositivos, como eu falei, tu pede um comando, ele te devolve. Isso está cada vez mais atualizado. Os hospitais, em alguns países, já têm dispositivos de voz que atendem os pacientes de uma forma, não são os médicos, mas são como se fossem atendentes, né, que ajudam as pessoas dentro de um hospital. Então, isso está acontecendo, mas por baixo dos panos é desenvolvimento, existe software, existe hardware, tudo isso que a gente vem falando, né? Smartphone, né? A questão pessoas, máquinas, os smartphones estão fazendo coisas que, né, economizam tempo. Exemplo, para alugar hoje um hotel, tu faz pelo telefone, tu não precisa mais ligar para uma pessoa. Mas, de novo, a base é feita de software. Software é construído por pessoas. Então, o futuro do emprego a gente vai estar trabalhando nessas áreas, nesses produtos, nesses projetos, a gente vai estar inserido nisso. Então, existem, claro, coisas que não são ainda, também existem as coisas mais que a gente conhece há mais tempo, plataformas atuais, como fazer um site, fazer uma aplicação normal, que vai ser executada num computador mesmo. Mas tudo isso que a gente vem falando aqui, todos esses tópicos são desenvolvimento, TI, é o que a gente conhece hoje, né, por software e essa base. Existem muitas áreas surgindo a cada dia que passa, então, se vocês forem olhar, tudo está sendo, de certa forma, automatizado, muita coisa está virando aplicativo, está virando um serviço mais rápido, né? Então, se vocês compararem com o tempo, questão das entregas, logística, tudo isso está sendo automatizado. Um exemplo, os grandes centros de distribuição de produtos, né? Ainda tem pessoas trabalhando numa fábrica lá grande onde tem um monte de produto para ser distribuído, mas existem as pessoas que esse trabalho ele é bem importante. Quem constrói o software que está trabalhando dentro da fábrica tem que conhecer a fábrica, tem que conhecer o negócio. Então, é importante, essas áreas estão surgindo, a gente tem que estar se capacitando nessas áreas, tem que estar conhecendo, setor financeiro, setor de logística, indústria, agrícola, então a gente tem que estar cada vez mais entendendo quais são as áreas que estão evoluindo. E as principais competências, né? Programação e análise de dados, uma competência aí que se fala como competência-chave desses anos. Então, saber programar e saber fazer uma boa análise de informação é importante. Os colégios já querem botar programação, escolas estão botando até em outros países como obrigatório ter módulos de programação desde pequeno. Né? Pessoas, se fala que pessoas estão se diferenciando, de certa forma, nos seus segmentos atuais por saberem programação. Então, tem pessoas que trabalham no segmento da parte financeira, que não necessariamente trabalham como desenvolvedores, mas conhecer programação é chave. Conhecer programação é essencial. Então, e diferencia. Por quê? Pensamento lógico, raciocínio, tomada de decisão, tudo isso vem com a lógica da programação, né? Então, é bem importante. É um diferencial, não tem como, saber a programação é diferencial para as oportunidades que existem no mercado. Então, saber a questão lógica, conhecer. Seja curioso, é uma competência importante, né? Ser curioso é chave. Então, aproveitem também essa questão de materiais, essa disposição toda que vocês têm. E não tenham medo de perguntar. Nunca tenham receio. Existem, como a gente falou, fóruns na internet, existe material, existe bastante coisa para ser aproveitada. Então, não tenham medo. Usem, contatem pessoas que vocês têm interesse. Alguém que trabalha no projeto, vocês vão estar no projeto com alguém do lado. Aproveitem, tá? Na nossa área é muito importante a gente perguntar. Tem pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos. Então, quanto mais informação a gente trocar, é importante. Então, essas competências assim são as competências-chave que a gente fala hoje. E é isso, galera. Dúvidas, o que fica aí de quem está nos materiais, alguma pergunta que queiram fazer, aproveitem, tem eu e mais algumas pessoas aqui do programa para ajudar vocês nesse momento, então, se tiverem dúvidas depois também, estaremos à disposição, tem a ferramenta, tem tudo, mas aqui é o momento para isso, para aproveitar, então, aberto.
Não sei se tem alguma coisa no chat, eu não consigo abrir aqui. Não, no chat, por enquanto, não tem. Tá. Só do lado do acesso à Braskem e tal. Alguém quer... Acho que é importante ver quanto ao conteúdo, assim, se alguém tem alguma dúvida. Vamos começar por esse tipo de dúvida e depois a gente entra na parte do apoio ao acesso lá. Já vou aproveitar então, Dira, já vou fazer um gancho aqui antes, quando forem surgindo as perguntas, mas então hoje a gente está aqui na questão da revisão da trilha Explorar, né? E aí a introdução a projetos também. Então, terminando a trilha Explorar, vocês começam a explorar o outro material, que daí é do outra trilha, que começa a falar realmente de projetos, de estrutura, desde construir um projeto do zero até entregar ele, manutenção, vocês vão aprender um ciclo de vida. Então, agora, com todas essas informações da Explorar, que são a base para vocês estarem reforçados para o segundo momento, vocês vão poder ter muito mais facilidade nesse momento de projetos, porque projetos são construídos, como eu falei, pensando em plataformas, pensando em sistemas, em software e hardware. Então, vai ser um pouco mais fácil, vocês vão ter uma facilidade um pouco maior e vão começar a realmente estarem inseridos no mundo do que é um projeto de tecnologia, como ele é feito desde a base até a sua entrega, como a gente fala, manutenção. Então, é bem importante. Então, hoje a gente tem essa segunda, né, mentoria, webinar aqui. Aí depois a gente vai ter as próximas. Aqui tem uma agenda, né, para ter a referência. Mas é isso, galera. É isso. Ficamos abertos a dúvidas aí de quem tiver. Vini, a Gabriela colocou no chat ali que ficou bem clara essa parte e gostaria de pedir uma dica de algum livro ou canal do YouTube que tu acompanha e que acha interessante para a turma aí. Então tá, um livro que é bem importante que eu tenho em casa aqui, até não está aqui perto agora, mas eu tenho em casa aqui, que é um livro, o nome é Código Limpo, né? O nome em inglês é Clean Code, se fala. Vocês vão entrar no mundo de desenvolvimento e esse livro é, digamos, o livro de mesa que tem que estar sempre ali do lado. Por mais que é importante ler todo ele, é bem importante fazer uma leitura no momento em que se sentir confortável com relação à construção de código, mas ele é um livro que durante a minha carreira me ajudou muito, estando do lado ali. Eu tinha muita coisa anotada, então eu volta e meia voltava nele. Ele servia realmente como um guia para cada vez mais me ajudar a construir sistemas melhores, sistemas mais otimizados, tá? Então, o livro do Código Limpo, para mim, é um livro de cabeceira para quem está entrando no mundo do desenvolvimento. Ô Vini, sugestão também, tem alguns livros que contam também, galera, se vocês se interessarem, sobre como é o dia a dia em empresas de TI, o dia a dia de trabalho. Então tem sugestão, assim, tem 2 livros que eu achei bem interessantes recentemente, que é o Projeto Fênix. Ele conta a história de uma... Puxa, não vou lembrar agora, se não me engano é Etsy, que é o nome de uma empresa americana, que mostra como é que eles evoluíram as práticas deles e tal. Então é bem interessante para vocês conhecerem também, galera, boas práticas de mercado. E também sugestão, né? Se alguém já está indo para práticas e coisas, quer saber também como é que funciona o dia a dia de trabalho, tem um que chama DevOps Handbook, que já tem em português também, mas já são outros níveis de aprendizado, galera. Conta como funcionam as práticas de trabalho, viu? Galera, e acho que é importante questão de material extra, né? Aqui a gente tem um material referência, mas materiais extras. Direto a gente vê cursos aí saindo à disposição, com cursos gratuitos, alguns materiais de livros gratuitos que pessoas que fizeram compartilham. Então, é bem importante. Então, esses livros, claro, são boas referências que a gente traz, mas existem cursos, existem pessoas. Até não tem um canal do YouTube que eu veja como assim referência, um canal específico, porque existem muitos canais e muitas pessoas falando disso, né? Então, acho que o mais importante é a gente ver qual o assunto, né? Entender um pouco mais, quero entender um pouco mais sobre programação. Existem vídeos que falam. Agora vocês vão entrar na parte prática ali dos desafios, então vão começar a surgir dúvidas. É usar materiais, como é que, para quem está começando, dicas,
canal assim que traga dicas para programadores que estão iniciando, para desenvolvimento. Então, tudo isso é bem importante. Então, como eu falei, busquem esse material. Ele está disponível para nós e existe coisa muito rica para ser utilizada. Então, aproveitem. É muito bom a gente ter isso. Não vai custar nada. São buscas no Google ali, buscas que a gente faz, que vão trazer para a gente bons resultados. Então, acho que essa é a principal dica, né? O não ter medo de buscar, vai atrás. Tem fóruns que tem discussões bem boas sobre algum problema, às vezes específico, o cara está desenvolvendo, né, o Stack Overflow lá, o cara tem um problema específico da aplicação que ele está mexendo, ele compartilha com as pessoas voluntariamente vão lá e respondem. Então, é uma comunidade que ajuda bastante quem desenvolve. Acho que aqui quem está aqui já desenvolveu, eu, Dira, o Guilherme, o pessoal que está nesse mundo aí há um tempo, sabe que ajuda bastante. Então, utilizem. Essa é a principal dica que eu dou para vocês. Pessoal, queria falar sobre a questão do apoio ali, sendo um pouquinho agora do conteúdo específico dessa primeira semana. Não sei se alguém ainda aqui teve dificuldade com acesso à Fundação Bradesco ou acesso ao conteúdo da trilha e que queira fazer alguma pergunta e que queira falar algum ponto. Galera, é bem importante, como eu falei, que se alguém teve algum problema com a ferramenta, é bom nos comunicar, porque às vezes acontece, alguma coisa trava, alguma coisinha pode dar um problema, a gente não sabe tudo, né? Então, é bem importante. Ó, Dira, o Mikael botou que não recebeu o retorno da fundação para poder fazer o cadastro. Tá. O Mikael, ele tem um caso, vamos dizer assim, de um especial, né? O Mikael, ele é aluno da Fundação Bradesco, da escola, e o cadastro dele daí tem vinculado com o CPF, mas o CPF não existe, então ele não consegue recuperar uma senha, mas o e-mail dele é vinculado. Então a gente tem uma questão lá de acionar o atendimento da fundação, só que eles estão demorando um pouquinho lá para dar esse retorno para ele. Por enquanto é uma questão da fundação mesmo. Show de bola. Daí a gente vai ajudar aí, Mikael, para poder fazer isso acontecer, tá? Para tu poder ter acesso aos materiais aí o quanto antes. Tá. Acho que a Laís e o Gabriel Souza estão por aí ainda. Os dois já saíram. Deixa eu ver. Que era que não tinham conseguido ainda o acesso à fundação, né? Deixa eu... Tô vendo nos participantes aqui quais são os nomes, Dira. Gabriel Souza. Não tá aqui. Licença aqui. E a Laís. Acho que a Laís... também não. Também não. Bom, então eu vou... A gente vai seguir o modelo, tá? De responder através do e-mail lá que está cadastrado deles no pedido de ajuda, lá no formulário. E assim, pessoal, a gente teve essa semana um problema de conseguir atender ali todos os chamados, tá? Mas a partir dessa semana a gente está se organizando para que a gente possa dar a resposta para todos. Então, o canal oficial de contato é o Preciso de Ajuda lá do site, tá? E a gente vai começar a responder a todos vocês através daquele canal. Quem tiver qualquer tipo de problema, a gente vai fazer o contato por lá e vai começar a ajudar vocês por lá. Tá? Então, tanto com questões de acesso a ferramentas quanto a conteúdo, vocês podem seguir por lá. Tá bom? Acho que é isso, né, Dira? Acho que... É isso. Então tá, galera. Agradecemos aí. Muito obrigado. Eu agradeço também pelo tempo de todos vocês aí. Obrigado. Agora é seguir nos conteúdos ali, esses pontos aí de ajuste a gente tá vendo. Tá? Então, continuem aí nos materiais, vão nos chamando, qualquer dúvida lá pela plataforma, né, Dira? E, enfim, vamos lá, pessoal. Agora tem bastante conteúdo ainda, bastante coisa pela frente. Só para questão de conteúdo, o próximo lá, projetos de TI, né? Trilha Introdução e Desenvolvimento de Software. É o primeiro módulo, a primeira parte do conteúdo, como o Vinícius falou, tá?
qualquer coisa que você tiver necessidade, entre em contato. Então tá, vou encerrar Só a uma gravação. dúvida. Claro. Eu queria saber qual que é a plataforma que vocês estão usando para tirar qualquer dúvida que a gente tiver. É através do site, tem um botão de ajuda. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu abro e já te mostro. Tá? Quer que eu encerre a gravação aqui, Dira, só? Acho que pode deixar para... Tá, beleza. Mas... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Aqui, ó, tem esse botãozinho aqui no canto direito. Ele sempre fica aqui na tela, tá? Preciso de ajuda. Tá? Se vocês estiverem autenticados já na plataforma, como eu estou, meu usuário já está aqui. Quando eu clicar nele, já é só colocar o que vocês precisam de ajuda. Se é na trilha, ou se é no login, no cadastro, ou em outro ponto. E escrever a mensagem e enviar. Tá bom, então, tranquilo. Ô, Dira, Guilherme aqui. Eu queria perguntar para a galera, assim, sabe? Beleza, não tivemos dúvidas, acho que isso é uma ótima notícia, né? Não temos dúvidas, tá claro. Eu queria perguntar, gente, o que vocês estão achando? Como é que foi aí a primeira semana? Estão curtindo? Já conseguiram aprender? Alguém? Vamos pegar aí, sei lá, umas 3 pessoas. Quem é que se habilita? Quem é que se prontifica a dizer o que estão achando do curso? Estão curtindo? Testimonial para nós aí, galera. Um de cada vez, ordenadamente. Vou chamar um nome. Vamos lá. Tô vendo aqui o Luca. Luca Franceschetto. Ô, Luca, conta pra nós aí, o que tá achando? Como é que foi a primeira semana? Primeiramente, boa noite a todos, né? Cara, foi bem tranquilo, né? Não tive muitos problemas. Só inicialmente lá para dar início aos conteúdos, mas no mais foi tranquilo. Bem fácil, na verdade. Achei que ia ser mais difícil. Legal, muito obrigado. Vamos ver aqui. Começou a chamar os nomes, Guilherme, o pessoal começou a sair até. Putz, espantei a galera, que triste. Bacana, quem tá ficando é quem tá fazendo o curso, né? Ô, Sofia Frota, conta pra nós aí, Sofia, como é que tá Oi. essa semana? Boa noite. Assim, eu ainda não terminei o primeiro módulo, mas assim, eu tô gostando porque tá bem do início e eu quase não entendo nada. Então, tipo, eu tô indo devagar, mas tá bem explicado, assim, o conteúdo é bem simples e fácil de entender. Então, eu tô gostando bastante. Muito legal. Até com o microfone aberto. Tu conseguiu acessar lá a plataforma do Bradesco? Eu vi que tinha uma dúvida tua lá. Pra mim? Isso, tu colocou uma dúvida lá um pedido de ajuda lá que não estava conseguindo acessar a plataforma, né? A tua situação tá resolvida, né? Sim, não, é que pra mim não aparecia as trilhas ainda. Aí eu consegui falar com o Pedro e ele resolveu. Tá bom, valeu. De nada. Beleza, acho que pelo visto não tínhamos dúvidas mesmo, hein, galera? Show de bola. O pessoal tá curtindo, tá andando. Obrigado aí para quem participou. Eu não vou perguntar mais para ninguém, para as pessoas não continuarem fugindo da live, né, para eu não fazer perguntas. Tá bom. Então tá, galera. Muito obrigado a todos aí. Fechamos nosso horário. Obrigado, boa noite a todos. Bom resto de semana. Né? Como o Diraci falou ali, a plataforma tá ali para as ajudas, então usem o botão ali, a parte de ajuda. E agora é seguir aí tocando os próximos conteúdos e evoluindo na plataforma. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite a todos.